boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta e agora com o meu querido amigo Alexandre Jutkiewicz. Falei direito? Jutkiewicz, mas você vai bem, Silvana, você já Eu vou sabe. melhor. Olha, mais uns 45 programas ali eu vou acertar aqui o seu nome. Muito bom, pessoal. A gente segue aqui firmes e fortes no Security Talks Day. O Ale ele vai trazer para a gente um tema, né, de novas metodologias de treinamento para equipes operacionais. Muito legal. Eu vou pedir para você, você tem uma apresentação para mostrar para a gente, né? Vou subir ela aqui. Muito bom. Opa! Legal. Bom, a gente tem aí contigo até as 10h30, tá certo? Aí, no finalzinho, eu volto para a gente poder fazer a passagem de bastão também e bater um papo, tá ok? Legal, vamos embora. Casa é sua, Lê. Valeu, Silvana. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado, pessoal da Avante, a CT Segurança e todos os patrocinadores desse evento. Muito legal estar com vocês. Eu vou falar um pouquinho de treinamento para equipes operacionais. Meu nome é Alexandre Jutkiewicz, por isso o só Alexandre Jude, para facilitar a vida para os que me conhecem. Vamos lá. Quero fazer algumas provocações para a gente falar de treinamento. Por quê? Porque a gente gasta milhões em recursos de segurança eletrônica, milhões em recursos de segurança humana, física e todos os implementos e procedimentos e todas as ferramentas que a gente usa para ter um bom sistema de segurança, para mitigar riscos, para trabalhar todo o processo de segurança, mas em que momento a gente costura tudo isso, né? Em que momento a gente garante que todos esses recursos estão sendo aplicados corretamente, estão prontos para uma crise, para quando ele é necessário, não só para a rotina, mas para vivenciar uma situação de emergência. É um pouquinho das provocações que eu vou fazer aqui. Essa é a parte inicial da provocação, né? Apenas explicar um procedimento, né? Juntar todo mundo numa sala de aula, um time operacional, numa sala de aula, e explicar um procedimento, explicar o que vocês esperam deles na hora de uma ocorrência, ou na hora de uma crise. Vocês acham que é suficiente para, na crise, de fato, eles se sentirem aptos ou estarem coordenados para fazer a atuação que vocês esperam deles? Só com uma apresentação na sala de aula? Vou dar um exemplo da nossa vida brasileira, que é o futebol, por exemplo. Seria suficiente juntar os jogadores numa sala de aula e explicar só na lousa a organização tática, sem fazer eles experimentarem isso no campo, um com o outro, saber como que a dinâmica de um se encaixa com a dinâmica do outro, não só o entendimento do que cada um tem que fazer? Acho que essa é uma boa provocação. A gente investe milhões em equipamentos, em pessoas, isso está costurado? Foi o que eu falei no começo. Esse é o início da provocação. É desse ponto que eu quero partir. Vou falar um pouquinho do que eu chamo de treinamento experimentado. Ele está escrito no meu livro, inclusive, no Planejamento e Gestão de Segurança em Shopping Centers. Ele serve para qualquer segmento, serve para a indústria, centros logísticos, condomínios comerciais, residenciais, para qualquer time operacional. Mas ele está escrito lá no livro de Shopping Centers. Eu já experimentei esse treinamento em vários segmentos, com vários times, e eu acredito muito que ele é a parte que cria as costuras, que conecta e que garante que o time vai fazer o mais perto do que a gente espera que o time faça na hora H. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse tipo de treinamento. Vamos lá, ele chama treinamento experimentado. Ele é um pouquinho diferente do simulado, né? O que todo mundo conhece como treinamento simulado, normalmente é um treinamento que todos os agentes sabem mais ou menos o que vai acontecer, eles simulam o que eles fariam na vida real, mas está mais ou menos combinado o jogo. Aqui não. Aqui a gente combina só a ocorrência com quem vai participar como ator da ocorrência, mas quem vai atender a ocorrência não faz a menor ideia do que vai acontecer e precisa reagir aos acontecimentos. O Aristóteles tem uma frase que eu pus no livro, que eu gosto muito, que é: nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, repetidamente. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. A gente melhora repetindo. E ele repetiu essa palavra 2 vezes. Não à toa. A gente precisa repetir, 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 repetir,
principalmente as situações que não estão no dia a dia, porque o dia a dia se repete automaticamente. As pessoas vão fazendo atendimento ao público ou o controle de acesso, isso acontece todo dia, eles repetindo vão aprendendo. Se o turnover for baixo, provavelmente depois de algum tempo o time vai estar bastante experiente, mas para crises, o time não está experiente, a não ser que as crises se repitam muito, e não é exatamente esse o cenário que a gente vive ou quer viver. Ocorrências são coisas inusitadas e a gente precisa treiná-las, porque senão a gente não vai aprender. A gente tem que vivenciar elas antes que elas aconteçam. E o único momento que a gente pode fazer isso é em treinamentos práticos. Um pouquinho do que é o treinamento experimentado. Ele expõe a equipe a cenários de ocorrências muito próximos da realidade, ou mais próximos da realidade possível, sem nenhuma orientação prévia. Então, o time que vai reagir à ocorrência não faz a menor ideia do que ele vai ver quando ele chegar na ocorrência. A gente testa o repertório desse time que vem atender a ocorrência com o que eles têm. Ninguém explica nada para eles antes. Eles vão e atendem. E a gente percebe, durante o atendimento deles, se eles estão trabalhando algum protocolo ou se eles estão improvisando. Como é que eles estão atendendo essa ocorrência? O time faz a prática, experimenta, pensa, trabalhando, agindo. Essa experiência mostra para a gente o que eles fariam na realidade. Então, primeira vez que a gente faz um exercício num cenário específico que a gente escolher, a gente percebe exatamente o que teria sido se tivesse tido uma ocorrência pela primeira vez. E acreditem, normalmente esses primeiros exercícios saem tudo errado. E significa que sairia tudo errado se fosse real. Após cada exercício, a gente debate se o atendimento foi baseado em algum protocolo existente ou se foi improvisado. Se foi num protocolo, a gente checa se esse protocolo é bom ou se ele precisa mudar. E se foi o improviso, checa se existia um protocolo e não foi treinado ou era desconhecido, ou se esse protocolo precisa ser ajustado. Então, isso é um pouquinho do que é, mas eu vou explicar passo a passo como é um treinamento. Vocês mesmos podem dar esses treinamentos. É um treinamento que a liderança é fundamental conduzir junto com o time. Isso está no meu livro, aqui tem a capa do livro. Acho que muita gente aqui já conhece. Alguns benefícios. Ele é prático, não é sala de aula. As pessoas vivem. Ele tenta aproximar o máximo possível da realidade. E quando a gente faz isso, a gente vivencia as ocorrências que a gente tem mapeadas, aquelas que a gente acredita que podem acontecer. E a gente testa os protocolos que a gente já tem escritos, que muitas vezes o time não sabe. A gente aumenta a sinergia entre cada indivíduo. É igual no time de futebol que eu falei. Você faz o time jogar mais entrosado. As pessoas sabem mais ou menos o que o outro vai fazer. E, na prática, eles entendem melhor, se sentem mais seguros para desenvolver a ação. E, ao mesmo tempo, isso é bem importante, a gente tem que fazer esse exercício no ambiente onde a gente trabalha para testar todos os recursos que a gente tem. Não é só o humano. A gente não está testando só o conhecimento que o time tem sobre os protocolos. A gente está treinando o quanto as câmeras conseguem apoiar o time nesse momento, o quanto a central de operações consegue interagir bem com esse time. Todos esses recursos eletrônicos que a gente colocou, alarmes de pânico, alarmes de intrusão, botões de pânico, alarmes perimetrais, o time, as câmeras, os drones, tudo que a gente tiver, a gente consegue testar ao mesmo tempo se eles seriam de fato eficazes. Isso é importante. A gente tem que checar se aquilo tudo que a gente investiu e conseguiu investir, se eles na ORH vão dar o resultado que a gente esperaria que eles dessem. A experimentação e a repetição são as únicas formas de levar à excelência. Tem muitos dos caras mais brilhantes de times, né? E o esporte mostra muito para a gente como o treinamento é o que leva à excelência. Pega os times do Bernardinho, por exemplo. Um cara obcecado por treinamento, muito mais do que pelos jogos, pelo treinamento, né? Suar muito no treinamento é importante para a gente na ORH estar tranquilo. Eu vou falar um pouquinho sobre essa parte no final, mas
Eu sou um fã incondicional de treinamentos operacionais e eu acho que muita gente bota sistemas, bota recursos e nunca costura isso com a prática do time operacional. Isso é muito perigoso, né? Um pouco da dinâmica. Então, como é a dinâmica? Ela está em 6 fases. A primeira fase é um briefing. Eu vou entrar no detalhe de cada uma, mas eu vou passar todas. Depois, a escolha dos atores, né? Quem vai participar do exercício? E qual é a função de cada um no exercício? Posiciono todo mundo, explico o cenário para as pessoas que vão ser só os atores e não os agentes da operação, experimento eles, de fato, e aí faço um debriefing. Vamos lá, eu vou entrar em cada um dos itens. Primeira parte, briefing. Então, qual é o objetivo do briefing? É reunir todo mundo, pode ser em círculo, melhor que seja, a gente vai estar no local onde vai se desenrolar o treinamento, não é em um local diferente do local do dia a dia, o ideal é que seja no local do dia a dia, aonde as coisas de fato aconteceriam, até para a gente poder usar os recursos eletrônicos que estão disponibilizados lá. Reúne todo mundo em círculo, todos os participantes, e fala um pouco de como vai ser o treinamento. É isso, a gente explica como a dinâmica vai acontecer. Nesse momento, a gente já traz alguns cenários possíveis que a gente vai trabalhar, não conta para eles ainda, mas os cenários podem ser escolhidos por 2 fontes diferentes. Um é riscos conhecidos. Vou dar um exemplo de shopping center, por exemplo, que é o que está no livro. Um risco muito conhecido é furto em lojas âncora. Então, eu já sei que isso é normal, isso acontece muito, então eu vou treinar ali perto de uma loja âncora uma situação de um furto. É bom treinar isso porque acontece muito, então é bom a gente estar sempre alinhado, bem treinado para esse acontecimento. Mas existem outros riscos. Aqueles que a gente conhece, mas eles nunca aconteceram para a gente, ou são novos. Eu vi na imprensa que o meu concorrente ou meu vizinho teve uma ocorrência que eu nunca tive aqui, vou pegar isso como um cenário e vou experimentar com o meu time para ver o que teria acontecido se esse risco se manifestasse na minha operação. Então, esses são os cenários que eu escolho. A segunda etapa é, ali ainda em círculo, escolher os atores. Então, designar, falar, ó, você vai ser o vigilante, vai lá para o posto P2, que é um posto real que existe, que fica fora dessa situação. Você vai ser o encarregado de segurança, o supervisor de segurança, sei lá, e vai para outra posição. Então, eu decido quem vão ser as pessoas, os agentes que vão atuar na experimentação. Depois disso, eu tiro eles. Falo, ó, pessoal, sai daqui, fiquem longe, vão para suas posições, para eles não escutarem, e aí eu poder explicar para todo o resto que sobrou. E é bom que esse treinamento seja feito com um time grande, porque é legal ter muitos atores, mais ou menos parecido com o que é a realidade dos locais, para a gente poder fazer uma experimentação mais perto da realidade. A quarta parte, ainda com esse time dos agentes longe, é explicar qual que é o cenário que foi escolhido para essas pessoas. E aí eu designo atores aqui também. Eu falo, ó, você vai ser o bandido, você vai até eles que vão ser clientes e vão tentar furtar a bolsa dele que está atrás da cadeira, você vai ser o lojista que vai olhar, estou pensando num cenário de shopping, mas isso pode ser para qualquer circunstância, você vai ser o lojista, você vai perceber a ação e você vai chamar a central de operações. E a central chama a segurança para ativar o negócio. Então, a gente decide um pouco do cenário, define os papéis de cada um, todo mundo tem papel, tem uns que têm um papel mais protagonista, o bandido, a vítima, e outros que têm papel de público, que podem, a gente pode combinar o jogo de qual é a reação que o público vai ter na ocasião, até para poder tentar fazer essa aproximação da realidade e deixar o cenário tumultuado como é o cenário da vida real. Importante, os agentes experimentados, que são esses que saíram, eles não podem saber o que vai acontecer. Se eles souberem, eles vão vir preparados e aí a gente não experimentou, a gente simulou. Que é aí que está o ponto da diferença entre esses 2 tipos de treinamento. A experimentação, aqui é onde as coisas acontecem. Chamou a segurança porque está acontecendo uma ocorrência, a segurança vem com as informações que forem passadas por ela, normalmente recebe a informação pelo rádio, ou a central, ou um outro segurança, e aí eles chegam na ocorrência. O chegar na ocorrência é a questão. Eles chegam
eles veem o que está acontecendo e eles têm que reagir. Reagir é o que eles vão fazer. Eles vão atender, eles vão confrontar, o que eles vão fazer? E é aqui que a gente observa se eles estão trazendo o repertório, um repertório que já é treinado, um repertório que já está bem colocado pelo time, ou se eles estão improvisando. O quão coordenado está essa ação deles? Muitas coisas vão acontecendo durante esse cenário. É muito bom que o gestor de segurança, o 01, o cara que desenha os procedimentos, o cara que defende os procedimentos, observe, para ele ver se é aquilo que ele queria. Deixa a experimentação acontecer, e o ideal é que a gente termine essa experimentação quando a gente perceber que já não tem mais nenhum aprendizado. Entrou num modo que não está saindo do lugar, a gente para. Esses exercícios acontecem em 3, 4, 5 minutos no máximo. Dá para fazer num dia de treinamento 4, 5 exercícios diferentes. Dá para fazer um cenário e repetir ele algumas vezes, fazendo algumas pequenas modificações. Mas não é um treinamento exaustivo. É um treinamento que usa exatamente o recurso que a gente tem, as pessoas que a gente tem, o local que a gente tem. Não tem nenhum investimento financeiro nesse exercício, mas tem a experimentação que pode ser feita com várias práticas no mesmo dia. Em 1 hora, dá para fazer um bom treinamento. O ideal é que se repitam esses treinamentos pelo menos uma vez por mês, porque quanto mais a gente repetir, mais vai estar na memória da vida das pessoas esse exercício. Debriefing. Então, paramos o exercício, percebemos que já não estamos ganhando nada mais com a experimentação, voltamos, reunimos todo mundo em círculo de novo. Aqui é a hora do debate importante. Aqui tem muito aprendizado. A gente pergunta para os agentes, que são os caras que saíram para virem atender a ocorrência, e aí, para cada um deles explicar como é que foi, do ponto de vista deles, o que aconteceu. E aí, o que você viu quando você chegou, o que é a ocorrência e tal, e eles vão explicar. E aí, o que vocês fizeram, como é que vocês se comportaram, vocês usaram algum protocolo, vocês improvisaram, o que vocês trouxeram para essa ação? Cada um deles falam, eles debatem, a gente deixa só eles falarem. Depois a gente traz para falar os atores, que são a vítima, o criminoso, etc., para eles explicarem qual era o papel deles e qual que é a intenção que a gente teve na preparação do cenário. E alguns do público começam a interagir, dizendo, a gente concorda com essa ação ou não concorda. Esse é um debate muito interessante. É aqui que, em protocolo aberto, o time começa a raciocinar como seria na vida real. O que deveria ter sido feito, por que não foi feito assim, por que foi feito assado. Essa é a parte mais rica. Esse grupo tem que discutir, eu vou falar um pouco dessas frases, tem que discutir o que aconteceu, porque é na discussão e na vivência que a gente aprende. Os agentes, como foi o cenário? O que aconteceu? O público, qual cenário foi combinado? Os agentes adotaram algum protocolo? Se improvisaram, por que improvisaram? Qual teria sido a melhor prática? Eu já vivi algumas vezes exercícios que a gente fez o exercício, não foi bom, o resultado não foi o esperado, a discussão foi muito quente, e na discussão a gente definiu ali em protocolo aberto qual teria sido a melhor solução. Todos concordaram? Beleza, então vamos experimentar a solução. A gente voltou o exercício com outros agentes, fez algumas mudancinhas para não ficar igual, porque senão é parecer simulado e não é esse o objetivo, e a gente fez de novo e checou se deu certo, e deu certo. A experiência de ver o time realizando de novo o mesmo exercício, com algumas modificações, e dando certo, eles ficam muito seguros da prática, de como eles têm que reagir. Eu tenho a experiência de ter dado esse treinamento em clientes, mas também quando eu era gestor de segurança, e ver o time depois, em ocorrências reais, realizando exatamente o que foi treinado e chegando no resultado. Isso é extraordinário, assim. Posso dizer vários exemplos, assim, a gente tem tempo aqui, mas em alguma outra ocasião eu posso falar um monte de exemplos de simulados que na vida real se converteram em ações que foram excepcionais. E, se bobear, foram as ações que são os cases que eu mais uso para falar de coisas boas que eu fiz na área de segurança.
e sempre teve a ver com o treinamento experimentado primeiro. Ainda no debriefing, né, todos debatem e a gente define quais são as melhores práticas. Bom, não tinha um protocolo e lá a gente definiu um protocolo. Qual que é a ação logo depois disso? É por isso que é tão importante ter alguém lá do time de gestão anotando tudo que está sendo discutido ou gravando para depois anotar. Vai sair um procedimento operacional. Porque foi experimentado, deu certo, o time está consciente, entendeu, e aí isso pode virar um procedimento. E pode ser publicado como procedimento. Ou um procedimento que existe, que foi experimentado e que a gente viu na prática que não funcionava, ele pode ser revisado e aí ele volta depois para a esteira de procedimentos, revisado, atualizado e etc. Então, ainda existe alguma coisa acontecendo depois do treinamento, que é como é que a gente regulamenta tudo isso que a gente fez para ficar o legado. E experimentar outras vezes depois de algum tempo. Alguns aprendizados importantes. No treinamento experimentado, a dinâmica de enfrentar circunstâncias diferentes, isso é uma frase que está no livro, periodicamente, não uma vez por ano, leva à vivência da realidade. Eles vivem a realidade. O cérebro não consegue diferenciar o que é o treinamento experimentado da vivência real. E quando a gente vive alguma coisa, fica mais fácil a gente lidar com ela quando ela acontece de novo. O problema é quando ela acontece uma vez só, que é essa frase que também está lá, que é: circunstâncias desconhecidas provocam paralisia, muitas vezes. E isso aumenta o tempo de reação, e tempo de reação para o time de segurança, os times operacionais, é ouro. É ali que a gente pode ganhar o jogo, no tempo de reação, quando a gente perdeu na prevenção. Em contrapartida, situações experimentadas, ou seja, já vividas, o cérebro deles já vivenciou aquilo, dão tranquilidade, e as reações são mais assertivas e diminuem a possibilidade de erros, e erros e improviso em times operacionais podem resultar em desastres. Desastres é matar alguém que não devia ter matado, é reagir a alguma coisa que não devia ter reagido, é se comportar de uma forma como não deveria ter se comportado, e coisas catastróficas podem acontecer, e a gente viu nos últimos anos muitas coisas acontecendo por falta dessa costura, dessa sinergia. Isso é um pouco do que eu queria passar sobre treinamento experimentado. Eu acredito nesse treinamento, eu vivi por muitos anos esse treinamento. Eu acho que isso pode ajudar vocês a ter o time de alta performance que vocês esperam na operação e conseguir costurar todos os recursos que vocês já conseguiram e atingir os objetivos que vocês precisam atingir na área de segurança para os negócios que vocês cuidam. Muito bom, Ale. Eu não vou tentar falar de novo o seu sobrenome, porque senão vai você vai brigar Jude. comigo, né? Vai no Jude, porque é mais fácil. Alexandre, você tem uma experiência de muito tempo na parte, por exemplo, de shopping center, né, em outras verticais, e a gente sabe que você também é um estudioso do segmento, né? É um dos nossos eruditos aí que estudam, que escrevem sobre o assunto. O quanto de transpiração é mais importante nesse momento do treinamento do que de inspiração? Porque a gente tem muito pouco no Brasil ainda aquela educação. Você vai em outros lugares, né? Tem a criança pequena já fazendo o exercício de saída de incêndio, né? De evasão em caso de incêndio. A gente tem isso muito pouco. Male a gente vê isso em alguns edifícios corporativos, né? E ainda assim, quando é aquele exercício que o prédio inteiro é de um único cliente, né? Aqueles que são multi-clientes, nem sempre a gente consegue ver isso acontecendo. Quanto isso é muito mais repetição, é esforço. Eu tenho certeza absoluta que é transpiração. Inspiração tem. O depois do treinamento, quando você olha o que foi treinado e aí redesenha, remapeia e não sei o que lá, mas não adianta a gente descrever nada, não adianta a inspiração se a gente depois não transpirar. Você deu um bom exemplo, que é o treinamento de abandono. Eu trabalhei em colégio. E no colégio tinha um treinamento de abandono. As crianças que faziam na educação infantil treinamento de abandono, depois no ensino fundamental, elas podem sair da escola e nunca mais vivenciar um treinamento de abandono. Se tiver um abandono real num prédio ou num lugar onde elas estão, elas revivem toda aquela memória e sabem o que fazer. Não adianta, a gente tem que repetir. A gente faz muito pouco isso. E não só na parte de... Safety faz muito mais do que security, né? Safety ainda tem regulamentação. Os prédios... para fazer o AVCB é obrigado a fazer,
Às vezes o prédio não quer, então fala faz, mas todo mundo vai chegar atrasado nesse dia e aí só 10% faz, que é uma pena, porque aí na vida real todo mundo fica desesperado, mas a gente da área de security, a gente tem obrigação de fazer o nosso time transpirar. Não adianta a gente desenhar protocolos, enriquecer o sistema de segurança com um monte de coisa e nunca testar aquilo que a gente colocou. Eu não entendo sistemas de segurança que não treinam. E treinar, de novo, não é só sala de aula é para algumas circunstâncias e não é uma vez por ano. É rotina, estar na agenda do time de operações, treinar toda semana ou todo mês, pelo menos, mas não só uma vez na vida, outra vez na morte, ou no curso de formação de vigilante, ou na reciclagem de vigilante. Isso é muito pouco para o que a gente precisa. Fantástico. Cara, a gente tem que colocar à prova aquilo que a gente planeja, né? Tanto da parte eletrônica como da parte teórica, presencial e por aí vai, né? Sem dúvida. Cara, a gente está acompanhando aqui o bate-papo, muita gente te referenciando muito positivamente, que legal, de forma merecida. Eu quero agradecer aqui, mas eu não posso deixar de encerrar esse bate-papo, além de te agradecer, e colocar aí, se você quiser passar os seus contatos para quem quiser conhecer, falar um pouco mais com o Alexandre, qual é o canal principal? Vamos lá. Alexandre Judy, JUDY, @gmail.com, é meu e-mail pessoal. Eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, no Facebook, tanto Alexandre Judkiewicz quanto a Judy Security Intelligence, que é a minha empresa de consultoria. A gente também está lá e vocês podem acessar a qualquer momento e me procurar. Eu estou à disposição de todo mundo. Fantástico. Ale, muito obrigado aí por mais esse banho de conhecimento. E você que está nos acompanhando, a gente vai agora rapidinho o intervalo com mais um dos nossos patrocinadores. A gente volta na sequência com o bate-papo com o Ben Schneisinger. A gente já volta. Valeu.